O dia em que você para de tentar salvá-lo não é o fim da história. É o início de algo que ninguém te preparou para enfrentar. Porque no exato momento em que você solta a corda, duas coisas acontecem. Uma do lado de fora e outra, muito mais perigosa, dentro de você. E é essa segunda que quase faz você voltar. Você passou anos acreditando que era a estrutura que mantinha aquela pessoa de pé, que se você soltasse, tudo desmoronaria. Mas quando suas mãos finalmente cedem, o silêncio que se instala é ensurdecedor. E então a pergunta surge: será que ele vai finalmente acordar? Será que agora ele vai reconhecer tudo o que você fez? Ou vai simplesmente te culpar por desistir? A verdade é mais profunda e mais libertadora do que você imagina. Carl Jung passou décadas estudando o que acontece quando rompemos pactos inconscientes. Ele descobriu algo desconfortável. Quando tentamos salvar alguém que não quer ser curado, não estamos apenas ajudando, estamos nos abandonando. E existem 3 estágios inevitáveis que surgem quando você decide aposentar o papel de redentora. O primeiro traz um alívio que assusta. O segundo traz uma culpa que quase te faz voltar. Mas o terceiro muda a forma como você enxerga amor, dor e a si mesma. E poucas pessoas chegam até ele. Neste vídeo, nós vamos atravessar esses 3 estágios, mas fique comigo até o final, porque é no terceiro que você entenderá por que parar de salvá-lo não foi um fracasso. Foi o início da sua individuação. Antes de falarmos sobre os estágios, precisamos encarar uma pergunta difícil. Por que você ficou tanto tempo tentando salvar alguém que claramente não queria ser salvo? Existe um fenômeno na psicologia chamado efeito halo. Ele acontece quando enxergamos uma qualidade positiva em alguém, um gesto gentil, uma fase carinhosa, uma promessa sincera. E a partir desse pequeno brilho, construímos uma imagem inteira de bondade. O problema não é ver luz. O problema é ampliar essa luz até ela ofuscar a escuridão. No coração do empata, o efeito halo funciona como uma lente de aumento espiritual. Você vê uma centelha e projeta nela um sol inteiro. Você não se apaixonou pela pessoa que estava diante de você. Você se apaixonou pela versão curada dela, pela versão futura, pela versão potencial, pela versão que ainda vai amadurecer. E enquanto esperava que essa versão nascesse, você foi se apagando. Aqui está a parte mais delicada. Quanto mais você tentava polir aquela pessoa, mais você acreditava que o amor verdadeiro era insistência, que desistir seria crueldade, que impor limites seria abandono. Mas existe uma diferença brutal entre amar alguém e sustentar uma fantasia. E o que dói admitir é que você não estava lutando pela relação real. Você estava protegendo a imagem que criou. E quando você decide parar de tentar, não é só a pessoa que você perde. É o futuro imaginado que você construiu sozinha. E é por isso que o primeiro estágio é tão confuso. Porque quando a fantasia começa a desmoronar, o vazio que sobra parece perigoso. Mas o que acontece nas primeiras 72 horas após essa decisão é o que mais surpreende e quase ninguém fala sobre isso. Estágio 1. O alívio e a estranheza do vazio. As primeiras 24 a 72 horas depois que você decide parar de tentar são estranhas, muito estranhas, porque em vez de dor imediata, vem alívio, um silêncio diferente, um respiro que você não sentia há meses, talvez anos. É como se alguém tivesse tirado uma mochila invisível das suas costas. Seu corpo relaxa antes mesmo da sua mente entender o que está acontecendo. E isso assusta. Você se pergunta, como eu posso estar me sentindo leve se acabei de desistir de alguém que eu dizia amar? Essa é a primeira armadilha. O que você está sentindo não é frieza, não é indiferença, e muito menos falta de amor. É o seu sistema nervoso saindo do estado constante de alerta.
Por muito tempo, você viveu em vigilância, tentando prever humores, evitar explosões, consertar crises, interpretar silêncios. Seu corpo estava cansado. Quando você para de tentar, a energia que estava presa naquela dinâmica volta para você e o cérebro estranha a paz. Carl Jung explicava que, quando retiramos uma projeção, a energia psíquica retorna para o seu dono, e esse retorno pode parecer vazio no começo, mas não é vazio, é espaço. E espaço, quando você passou anos vivendo em tensão, pode parecer desconfortável. Logo depois do alívio, surge algo quase automático: culpa. Uma voz interna começa a sussurrar: e se ele estiver mal agora? E se eu tiver sido dura demais? E se eu devesse ter tentado só mais um pouco? Perceba a armadilha. Durante anos você foi responsável por regular o caos dele. Agora que você soltou, seu cérebro tenta te puxar de volta para a função que ele se acostumou a exercer. Mas aqui está a verdade que quase ninguém te diz. Dizer não para alguém que te desgasta é o sim mais profundo que você pode dar a si mesma. Autopreservação não é egoísmo, é maturidade. Se você se consome para manter outra pessoa aquecida, no final sobram apenas cinzas, e cinzas não salvam ninguém. Agora, algo importante. Se você está nessas primeiras horas ou dias, não faça nada. Não mande mensagem, não explique. Não tente organizar a situação, apenas observe o alívio. Escreva em algum lugar: esse espaço no meu peito não é abandono, é liberdade. Porque se você conseguir atravessar esse primeiro estágio sem voltar atrás, o segundo começa, e ele é mais intenso. Entre o terceiro e o 14º dia, o mar deixa de estar calmo, e é aí que muita gente retorna. Estágio 2. O labirinto da culpa e a abstinência da alma. Se o primeiro estágio foi o suspiro, depois de anos prendendo o ar, o segundo é o momento em que o corpo percebe que está sozinho na própria respiração. Entre o terceiro e o 14º dia, após você decidir parar de tentar, algo muda de forma quase imperceptível e profundamente intensa. O alívio inicial começa a diminuir, e no lugar dele surge uma sombra mais pesada: a culpa. Ela não chega gritando, ela chega sussurrando. Você acorda no meio da madrugada com pensamentos circulares. E se ele mudar agora, justamente porque eu saí? E se eu tiver sido impaciente? E se aquela centelha de bondade que eu vi nele florescer, mas com outra pessoa? E essa última pergunta dói mais do que você gostaria de admitir, porque revela algo humano, muito humano. Você não queria apenas que ele melhorasse, você queria ser a pessoa que o transformou. Aqui entramos em algo que Jung descreveu com precisão quase cirúrgica. Você não está sofrendo pela pessoa real. A pessoa real foi negligente, foi fria, foi instável, foi ausente quando você mais precisou. O que você está vivendo agora é o luto da fantasia. Você está chorando a versão idealizada que carregou por anos, o potencial dele, o um dia ele vai entender, o no fundo ele é bom. E admitir isso é devastador, porque significa reconhecer que você investiu tempo, energia e alma em alguém que existia mais na sua esperança do que na realidade. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo, e aqui precisamos falar do corpo. Relacionamentos com dinâmica tóxica criam um padrão neuroquímico. Não é apenas emocional, é biológico. O ciclo de tensão, explosão e reconciliação gera picos de cortisol seguidos por pequenas doses de dopamina. Seu cérebro se acostuma com essa montanha russa. Ele passa a confundir intensidade com conexão. Quando você rompe o ciclo, seu sistema nervoso entra em abstinência. Essa solidão que parece insuportável não é necessariamente amor, é desintoxicação. Seu corpo está dizendo:
Devolve a substância que me mantinha estimulado. E se você não entende isso, você volta. Não porque ama, mas porque seu organismo quer alívio químico. E aqui está o ponto crítico desse estágio. A culpa que você sente, muitas vezes, não tem a sua voz. Preste atenção. Quando essa voz interna diz: você foi dura demais. Você sempre desiste. Você nunca é suficiente. Essa voz soa familiar? Ou ela ecoa as críticas que você ouviu por anos? Muitas vezes, no segundo estágio, você não está ouvindo sua consciência. Está ouvindo a internalização da manipulação. E é aqui que a maioria retorna, porque confunde culpa com responsabilidade. Mas responsabilidade é diferente de autossacrifício. Agora, precisamos falar das armadilhas práticas. Durante esse estágio, você sentirá uma vontade quase física de ver as redes sociais dele, mandar uma mensagem neutra, criar um motivo racional para retomar contato, pedir a amigos notícias. Cada uma dessas ações parece pequena, mas cada uma delas reativa o ciclo. Por isso, o contato zero aqui não é estratégia de poder, é estratégia de sobrevivência psicológica. Não é sobre puni-lo, é sobre permitir que seu sistema nervoso se reorganize. E sim, vai doer. Porque você não está apenas se afastando de alguém. Você está se afastando da identidade que construiu ao redor dele. Aquela que aguenta, aquela que cuida, aquela que salva. Se você atravessar esse estágio sem quebrar o silêncio, algo começa a acontecer entre a terceira e a oitava semana. E é nesse ponto que a névoa começa a baixar. Mas quase ninguém fala sobre o que você descobre quando ela baixa. E é isso que define se você volta ou se você finalmente se liberta. Estágio 3. A revelação libertadora e a queda das máscaras. Se você atravessou o alívio, se sobreviveu à culpa, se resistiu ao impulso de voltar, algo começa a mudar entre a terceira e a oitava semana. Não é explosivo, é silencioso. Você acorda um dia e percebe que a dor já não ocupa todo o espaço. Ela ainda existe, mas não governa mais seus pensamentos. A névoa começa a baixar. E quando a névoa baixa, a visão pode ser desconfortável. Porque você começa a enxergar com uma clareza que antes parecia impossível. Você olha para trás e pensa: como eu não vi isso antes? Como eu aceitei tão pouco? Como eu me moldei tanto para caber em alguém que nunca fez o mesmo por mim? Essa não é uma fase de arrogância, é uma fase de lucidez. As peças começam a se encaixar, os padrões se revelam. As desculpas que você dava para ele começam a parecer frágeis. Você percebe que aquilo que você chamava de fase difícil era um padrão contínuo. Que aquilo que você chamava de momento de imaturidade era um traço repetido, que aquilo que você chamava de pedido de ajuda era manipulação emocional. E isso dói, porque quando a ilusão morre, ela leva junto o futuro imaginado. Mas aqui está o ponto crucial. A morte da ilusão é o nascimento da verdade. Carl Jung chamava isso de retirada da projeção. Durante muito tempo, você colocou a sua luz nele. Você projetou nele sua capacidade de amar, sua profundidade emocional, sua vontade de crescer. Você acreditava que ele possuía aquilo que na verdade era seu. Agora, essa energia retorna. E quando ela retorna, você começa a se sentir diferente, mais centrada, mais inteira, menos ansiosa. Você deixa de orbitar o caos dele. Você volta para o seu próprio eixo. Jung descrevia esse processo como individuação, o retorno ao próprio centro psíquico. Não é virar fria, não é virar amarga. É deixar de ser satélite na órbita de alguém que vive no drama. E aqui vem a parte mais profunda deste estágio. Prepare-se para ouvir isso sem julgamento. Muitas vezes, a obsessão em salvá-lo era também uma forma de você não precisar olhar para o seu próprio vazio.
Ser a salvadora dava propósito, dava identidade, dava missão. Enquanto você estava ocupada consertando os buracos na alma dele, você não precisava encarar os buracos da sua própria história. Você não precisava sentir o abandono antigo, a carência antiga, a ferida antiga. Salvar o outro era uma forma sofisticada de evitar salvar a si mesma. E admitir isso não é culpa, é maturidade. Porque quando você reconhece isso, algo extraordinário acontece. Você deixa de precisar de alguém quebrado para se sentir necessária. Você começa a se perguntar: quem sou eu quando não estou salvando ninguém? O que eu gosto? O que me dá prazer? O que me nutre? E essas perguntas marcam o verdadeiro início da sua vida. Existe um sentimento que surge nesse estágio e que confunde muita gente. Não é felicidade, não é euforia, é uma gratidão silenciosa, não pelo abuso, não pela dor, mas pelo que a dor te obrigou a desenvolver. Você começa a sentir compaixão por aquela versão sua que tentou tanto, que chorou tanto, que acreditou tanto. Você não sente mais vergonha dela, você sente respeito. E isso muda tudo, porque quando você deixa de se julgar, você deixa de ser vulnerável à manipulação baseada em culpa. Você entende que fez o melhor que podia com a consciência que tinha na época. E isso é libertador. Nesse estágio, surge outra pergunta comum. Depois de tudo isso, como eu não me fecho para o mundo? A resposta não está em endurecer, está em selecionar. Sabedoria não é construir muros, é saber quem atravessa o portão. Você não precisa deixar de ser empata, você precisa deixar de ser disponível para quem só consome. Ser sensível é um dom, mas sem limites vira autodestruição. A maturidade emocional não apaga sua luz, ela direciona sua luz para solo fértil. E quando você começa a viver assim, algo muito importante acontece. Você para de buscar intensidade e começa a buscar consistência. Você para de se encantar com promessas e começa a observar atitudes. Você para de se apegar ao potencial e começa a respeitar a realidade. Esse é o momento em que você realmente se torna perigosa para qualquer manipulador. Porque você não reage mais à fantasia, você responde à verdade. Para consolidar esse estágio, você precisa marcar a transição. O cérebro humano precisa de símbolos, precisa de fechamento. Uma prática poderosa é escrever a carta que nunca será enviada. Escreva tudo: a dor, a raiva, as expectativas frustradas, não para ele ler, mas para você retirar da mente o que ainda está preso. Depois, rasgue, ou queime, ou guarde como lembrança da sua coragem. O importante é sinalizar para o seu inconsciente que o ciclo terminou. E há outro passo essencial: preencher o espaço, porque o vazio não pode ficar oco. Escolha algo que seja exclusivamente seu, um projeto, um curso, uma prática física, uma arte esquecida, uma viagem adiada. Não como distração, mas como reconstrução de identidade. Cada vez que você investe energia em si mesma, você reforça uma nova narrativa. Eu sou o meu próprio projeto. Mesmo nesse estágio, existem riscos. O hoovering pode acontecer. Ele pode reaparecer transformado, arrependido, sensível. Mas lembre-se, mudança real é consistente e silenciosa. Não é dramática e urgente. Outra armadilha é repetir o padrão. Empatas têm radar para pessoas feridas. Se você não cura a necessidade de salvar, o universo envia outro com máscara diferente. Por isso, a consciência precisa permanecer ativa. Você não se tornou fria, você se tornou lúcida. E lucidez é o oposto de ingenuidade. O dia em que você para de tentar salvá-lo não é o dia em que você desiste do amor. É o dia em que você entende que amor sem reciprocidade vira autoabandono.
Você finalmente percebe que só pode ajudar quem quer ajuda e que insistir além disso é violência contra si mesma. A verdadeira cura não é consertar o outro. É tornar-se inteira o suficiente para não precisar de alguém quebrado para se sentir útil. E quando você chega aqui, algo dentro de você se reorganiza. Você não busca mais alguém para completar, você busca alguém para compartilhar. E isso muda o tipo de pessoa que se aproxima. Porque quando você está inteira, você não negocia sua paz. E a sua paz não tem preço. Mas o seu silêncio tem um poder que nenhum manipulador suporta. Depois do terceiro estágio, muitas pessoas acreditam que acabou. Mas a verdade é mais sutil. Libertar-se é um ato. Manter-se livre é uma decisão diária. Porque mesmo após a clareza, podem existir dias de nostalgia. Dias em que uma música, uma lembrança ou um momento de solidão fazem você questionar tudo de novo. Nesses dias, lembre-se de algo simples. Saudade não é sinal de que era certo. É apenas sinal de que foi intenso. E intensidade nunca foi sinônimo de saúde. Se houver filhos, laços legais ou contatos inevitáveis, a maturidade emocional será sua maior aliada. Comunicação objetiva, sem emoção desnecessária, sem abrir janelas para conversas que não levam a lugar algum. Você não precisa provar que superou, você só precisa proteger a sua paz. Talvez a parte mais desafiadora de todo esse processo não seja o rompimento, seja a reconstrução. Porque quando você deixa de ser a salvadora, surge uma pergunta inevitável. Quem sou eu agora? E essa pergunta não deve ser respondida com pressa. A identidade que nasce depois de um vínculo assim não é dramática. Ela é silenciosa. Ela é mais estável. Ela não precisa de validação constante. Você começa a perceber que não precisa mais explicar seus limites. Não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Não precisa mais diminuir sua luz para caber. Você começa a escolher relações que não exigem esforço para existir. E isso pode parecer estranho no começo, porque você estava acostumada com altos e baixos. Mas estabilidade não é tédio, é segurança. E segurança é o solo onde o amor saudável cresce. Existe um momento específico, difícil de datar, mas fácil de reconhecer. É quando você pensa nele e não sente mais urgência, não sente raiva intensa, não sente desejo de provar nada, não sente necessidade de ser reconhecida. Você apenas entende. E quando você entende, você solta de verdade. Nesse ponto, você não deseja vingança, você deseja paz, e essa paz muda o tipo de energia que você carrega. Você começa a atrair pessoas que não precisam ser salvas, pessoas que já estão caminhando, pessoas que não confundem amor com dependência, porque agora você não vibra mais na frequência do resgate, você vibra na frequência da reciprocidade. No fundo, essa jornada nunca foi sobre ele, foi sobre você aprender que amor não é missão de resgate, que empatia sem limites vira autossabotagem, que salvar alguém que não quer mudar é tentar plantar flores em solo que rejeita a água. E talvez a lição mais profunda de todas: você não é responsável pela cura de ninguém. Você é responsável pela sua consciência. Carl Jung ensinava que a individuação não é se tornar perfeita, é se tornar inteira. Inteira o suficiente para não se fragmentar tentando completar o outro. Inteira o suficiente para não negociar a própria dignidade. Inteira o suficiente para entender que paz não é prêmio, é direito. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou esse processo. Talvez ainda doa, talvez ainda exista confusão, talvez você ainda esteja no primeiro ou segundo estágio. Mas o simples fato de você estar refletindo sobre isso significa que sua consciência já despertou. E quando a consciência desperta, é impossível voltar a dormir do mesmo jeito. Não se apresse, não se culpe pelos dias difíceis. Mas também não romantize o que te machucou.
Você não desistiu do amor. Você desistiu de se abandonar. E isso é o início de uma vida mais honesta. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que ainda está preso, tentando salvar quem não quer ser salvo. Às vezes, uma única compreensão pode encurtar anos de sofrimento. E se você está nesse processo, escreva nos comentários: eu escolho a minha paz. Não como frase motivacional, mas como decisão. Porque no dia em que você para de tentar salvá-lo, você começa finalmente a se salvar. E essa é a única missão que realmente transforma uma vida. Nos vemos no próximo encontro, no centro da sua própria luz.